Graça e paz, irmãos. Vamos dar início nesta manhã, mais um dia do Senhor, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Lamentações, Lamentações 3, de 2 a 26. Seja bem-vindo, Vitor. Lindo. Amém? Lamentações 3, de 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Aqui nós vemos que eu e a irmã Ivone, a gente estava conversando, e tem dia que a gente não tem alegria, né? Aquela alegria que sai realmente de dentro de nós. E a gente pergunta, eu pergunto para Deus, por que eu estou assim se eu não tenho motivo, né? Naquele momento. Aí quando eu olho para esse texto e vejo, né, que Jeremias também passou várias vezes por isso. Aqui em cima, antes de chegar onde nós começamos a ler, ele fala, né? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então a nossa vida deve ser de esperança, saber que o amanhã é do Senhor, que desse período 10 e 10 para frente é do Senhor, nada pertence a mim. E quando a gente olha aqui e vê Ele falando, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu creio e eu sei que cada um de nós hoje tem motivo de agradecimento. Estamos num grupo pequeno, mas louvado seja Deus por esse grupo, porque sabe o Deus que serve, e sabe que é Ele que nos mantém de pé, porque se não fosse por Ele, nada teríamos. Amém? Nós vamos ter um período de oração agora, e com gratidão, a primeira oração nossa é compartilhar com a Cíntia e o Johnny a chave da casa deles, do apartamento deles. Glória a Deus. Lutas, né, Cíntia e Johnny, mas o Senhor esteve presente na vida deles até esse momento da chave entregue. Então, como ela pediu, nós vamos fazer essa primeira oração por isso. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Como a tua palavra nos diz, Senhor, não somos consumidos por causa da sua misericórdia. E é por causa da sua bondade e misericórdia que estamos hoje nessa manhã, te louvando e bendizendo o teu nome. Deus, eu estou com uma chave na minha mão. Essa chave pertence à família, Cíntia, Johnny e também a pequena deles. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta bênção na vida deles. Mas nós continuamos a te pedir pela vida desse casal. Sabemos que a situação deles é difícil, Deus, pela enfermidade do Johnny, mas ele está aqui, Pai, te agradecendo também. E eu creio, Pai, na tua mão de poder de cura, que logo, logo ele vai estar curado. E também sei, Pai, que até aqui o Senhor os ajudou e vai continuar ajudando. Nós confiamos em Ti e nós entregamos essa chave nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide da vida deles e da vida do apartamento deles. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Amém? Amém. Agora nós vamos ter um período de oração também pela irmã Nair. O filho dela e o neto está com Covid, acusou Covid ontem.
O irmão dela, que a semana passada, no domingo, ele foi entubado, mas eles não falam se é Covid ou não, mas ontem ela passou para o grupo, só o coração dele está funcionando, o restante tudo parou. Então, que Deus tenha misericórdia deles. Por outros tantos enfermos, quer seja parente, amigo, vizinho, o mundo está enfermo. O mundo está sofrendo com essa pandemia e também com o pecado das nossas almas. Nós precisamos colocar diante de Deus o pecado que vem consumindo o mundo que Ele criou, a família que Ele criou, a igreja que Ele criou. Nós temos que nos colocar mesmo na presença dEle e clamar para que isso acabe. Para os que eram dEle e hoje estão dispersos, volte para o rebanho. Para que haja pastor, nós estamos orando pela sucessão pastoral, para que haja pastor realmente segundo o coração do Senhor, para conduzir essa igreja, né? Peço também pelos fracos na fé, pelo Brasil e o mundo. E nesta hora eu vou pedir, nessa oração, que o William já esteja orando por isso, por esses pedidos. Querido Deus, Pai de amor, queremos pedir, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, por cada pedido colocado aqui no Teu altar, Senhor Deus. Que o Senhor derrama o bálsamo, Senhor Deus, sobre cada pedido que foi colocado aqui, Pai. Que o Senhor traz a cura, traz a restauração, traz a paz, dê sabedoria àqueles que não têm, Senhor Deus, também, ó Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus de poder, um Deus de honra, é um Deus de cura, Pai. Nós cremos que o Senhor tem o poder para operar milagres, ó Pai. E nós colocamos em Sua mão, Senhor Deus, para que o Senhor faça a Tua vontade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a minha oração para o Senhor. Eu agradeço. Amém. Paizinho, continuando ainda em Tua presença, que o Senhor seja louvado, Pai. Agora nós vamos louvar o Senhor com os hinos, os louvores, que o Senhor receba, Pai, que realmente possa estar saindo no nosso coração. Visita a Tua igreja, Deus, visita aqueles que não estão aqui, aqueles que estão enfermos no físico, enfermos na fé, ó Deus, que o Senhor possa trazer e restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado. Deus de amor, cuida do irmão, da irmã Naíra e do seu filho, abençoe, cuida da família da Sônia, que ainda está enlutada, ó Deus, pela perda da Patrícia, mas que tudo seja conforme a Tua bênção, o Teu querer sobre nós. Louvado seja o Teu nome, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu saúdo irmãos com a paz do Senhor, amém. Os irmãos possam colocar de pé, aqueles que puder, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para a honra e glória dEle. Esse primeiro louvor vai ser o alvo mais que a neve. Aqueles que puder louvar, pode louvar em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o Seu sangue que na cruz pecados verteu. Salvos do mal nós estamos, Tua graça, Teu favor, pois mais que algo, mais que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Algo que a neve serei, se nós a Ti confessarmos, a seguir
que nós possamos ter segurança no Senhor, que nós possamos ser felizes ao lado de Jesus. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva glórias no céu. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre a este louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre a este louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos de excelsa graças de Deus. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre a este louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre a este louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre a este louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre a este louvor. Glória a Deus. Esse próximo louvor nós iremos agradecer ao dízimos e a oferta que vão ser colocados no teu altar para a honra e glória do Senhor. Aqui nós vamos ter o gasofilácio e o envelope azul, que é para a campanha de missões, e a caixinha ao lado do Real Missionário. Que você possa fazer de acordo com o teu coração, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, no final do vídeo estará passando os dados bancários para que você possa fazer a sua transferência eletrônica, para abençoar a obra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor,
Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as respostas vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento, onde cada um pôde dizimar, ofertar e contribuir para a campanha de missões e o Real Missionário, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que contribuiu, a cada um que ofertou, a cada um que dizimou. Que o Senhor não deixe faltar nada ao seu lar, Pai. Que o Senhor possa dar em dobro, Senhor Deus, o que cada um fez de acordo com a Tua vontade, Pai. Neste momento eu agradeço, Senhor Deus, por cada um que está aqui também, Senhor Deus, cultuando conosco para engrandecer o Teu santo nome. Neste momento eu passo a palavra para o pastor, para dar início ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, meus amados. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos nessa manhã. Manhã, tarde ou noite, porque isso fica em vídeo, né? Então, que a graça do Senhor seja com todos nesta manhã, tarde ou noite. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16. Mateus no capítulo 16. Aqueles que encontraram, por favor, coloquem-se em pé. Mateus 16, nós vamos ler do 15 ao 18. Mateus 16, do 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor:
E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar ao nosso Deus. Ô meu Pai, clamo a Ti, Senhor, meu Deus, nesse momento, pela Tua palavra que será ministrada, pela Tua palavra que será estudada, que será vista. Ô meu Deus, nos abre o coração, a mente, os olhos, para que nós possamos ver com clareza a Tua vontade. Que nós possamos, mais que isso, que nós possamos fazer da Tua palavra ações nas nossas vidas. E que saiamos daqui tocados por ela, transformados por ela. E em especial, Senhor meu Deus, tem misericórdia deste Teu mensageiro. Que eu possa ser apenas isso. Aquele que traz a Tua mensagem, mas que a palavra seja Tua, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Estamos no meio batista comemorando, celebrando ou estudando o mês da família, não é? Então é um mês em que os batistas em geral cuidam de falar, de estudar, de trabalhar, de exaltar, de encaminhar as famílias da igreja, ok? E diante disso, ao ser convidado para trazer uma palavra, eu pensei numa família maior, não aquela família do papai, da mamãe e dos filhinhos, aquela família que a gente tem em casa, nem da nossa família estendida, que inclui os irmãos, os sobrinhos, os tios, os avós. Aí você tem uma família maior, mas nós temos uma família ainda maior, que é a nossa igreja. Meus queridos, nós não nos tratamos por irmãos à toa, nós somos irmãos. Vejam, nós somos irmãos por adoção, porque Deus nos adota como seus filhos. Mas o filho adotado não é menos filho do que um filho natural. Filho adotado é tão filho quanto o filho natural. E nós somos irmãos, tão irmãos, quanto aqueles que são nossos irmãos naturais. E assim nós devemos nos cuidar. Amados, quando nós vivemos tempos como esses que nós estamos vivendo, aliás, tempos de incerteza, tempos em que não sabemos exatamente como vai ser amanhã, tempos em que não sabemos o que é valor e o que não é valor, o que se valoriza, o que não, o que é essencial, o que não é, em que a sociedade começa a tentar discernir as coisas que são ou não importantes. Fecharam os prédios das igrejas? Será que não tem importância? Modificamos a maneira como nós celebramos o nosso culto, mas o que é essencial? Nessa hora, eu acho que é bom a gente voltar para a base, voltar para o início. E eu queria agora tratar com vocês um pouquinho disso que é o essencial, do que é o importante, da base, do chão, do que vem a ser igreja, do que vem a ser essa irmandade, essa fraternidade. E isso começa na fala do Senhor Jesus Cristo.
Qual que é a base da igreja? O que é que vem a ser uma igreja? Qual é a razão de ser? Por que a gente está aqui, por exemplo? O que a gente está fazendo aqui? Você levantou-se, veio aqui ao culto, ok? Gente ligou o computador, está assistindo, está participando, está ouvindo a mensagem. Por quê? Com qual finalidade? Esse texto que nós lemos, ele nos ajuda, ele nos facilita entender. Veja bem, Jesus está perguntando aqui, logo no verso 15, aos discípulos quem diziam que ele era, quem que as pessoas estão dizendo que Jesus seria, tá? E verso 14, e os discípulos disseram para ele, uns dizem que o Senhor é João o Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí vem a pergunta do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes ele, e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí, claro, Simão Pedro, que sempre assume a frente, ele toma a dianteira. Em geral, vocês podem ver que entre os discípulos, quem em geral toma a dianteira é Simão Pedro. Ele se adianta e responde, verso 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é uma revelação que não veio do entendimento humano que Pedro tinha a respeito de Jesus. Essa resposta não veio a partir de uma meditação, de um passar de tempo, olhando e imaginando o que viria a ser a pessoa do Senhor Jesus, quem viria a ser a pessoa do Senhor Jesus. E Jesus entendeu isso muito bem. Verso 17 disse, Jesus respondendo disse-lhe, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Isso não veio de uma revelação humana. Isso não veio de você meditar, de você pensar a respeito. Mas veio de onde? Mas meu Pai que está nos céus te revelou. Deus colocou essa verdade no coração de Pedro. E Pedro manifestou essa verdade. E aí, a gente tem a base da igreja. E a base da igreja, meus queridos, vejam, esse aliás é um texto que é muito torcido, muito mexido, né? Tem muita gente que fala, não, então a base da igreja é Pedro, obviamente, né? E não, tá, gente? Quando a gente olha para esse texto, Jesus está mostrando, é que no português fica muito difícil a gente entender o trocadilho que o Senhor Jesus fez ali, tá? O Senhor Jesus fez uma comparação, usando palavras que dão um contraste claro entre duas realidades. Na hora que o Senhor Jesus diz, tá? No verso 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está trabalhando com duas palavras gregas, na verdade. Eu não gosto muito de falar do grego, mas nesse caso é importante, tá, gente? É muito importante. Vejam lá, Jesus está falando da palavra Petron, pedra ou Pedro, e da palavra Petra, que é rocha. Então, quando Jesus diz, e eu te digo que tu és Pedro, Jesus está dizendo para ele, eu estou dizendo que você é uma pedra, que você é Petron, que você é um tijolo, que você é uma pedra como várias outras, mas sobre esta rocha, sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. Jesus fez claramente aí uma comparação, que ele não iria
edificar a igreja dele sobre o Petron, que é o Pedro, que é a pedra, mas sobre a Petra, que é a rocha. Sobre a rocha a igreja seria edificada. Acho que pode entender mais ou menos assim: olha, tu és pedra, mas sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. Tu é um dos tijolos, mas sobre a rocha eterna eu edificarei a minha igreja. Tu és um dos componentes, mas sobre a minha pessoa, o ungido, o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, a rocha. E com isso, você vai ver o apóstolo Pedro concordando. O próprio apóstolo Pedro. Quer ver? Abre aí a tua Bíblia, tá? Em 1 Pedro 2. Deixa o dedinho aí em Mateus, a gente vai voltar aqui. 1 Pedro 2. Verso de 2 a 5. Primeira Pedro 2, versos 2 a 5, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. A pedra viva, em comparação com as pedras que compõem a igreja, nós. Mas Jesus é a pedra viva eleita. O apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios 10, volta lá um pouquinho a tua Bíblia para 1 Coríntios 10, verso 4. 1 Coríntios 10, verso 4, olha o que diz aí. E beberam todos, Paulo falando do povo que estava no deserto, o povo de Israel no deserto, ele diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, a rocha que dá a água da vida, é Cristo. Todos nós somos pedras, todos nós somos tijolos, todos nós somos partes, componentes, mas o fundamento, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina é Cristo. A base da igreja é Cristo. Meus queridos, é muito importante a gente entender isso daí. Nós somos edificados sobre Jesus. Avança um pouquinho a tua Bíblia, Efésios 2. Efésios 2, lá no verso 20, olha o que diz. Aliás, vamos começar no 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, falando da igreja, Efésios 2, verso 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, e de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Cristo é a pedra principal de esquina do fundamento da igreja, aquele fundamento plantado pelos apóstolos, plantado pelos profetas, plantado pela palavra, a base disso é Jesus. A base disso é Jesus. Cuidado com outro tipo de afirmação, de que a igreja é um grupo de pessoas que louvam, não.
A igreja não é um grupo de pessoas que louvam, isso é um resultado. A gente vai tratar disso com mais detalhes, mas isso é um resultado. A igreja é uma estrutura fundada na pessoa de Jesus. O centro da igreja, o pensamento da igreja, a base da igreja é a pessoa de Jesus. Percebem? O que é importante na igreja é a pessoa de Jesus. Isso é importante. Igreja, meus queridos, antes de eu tratar do que a igreja é, eu acho melhor tratar do que ela não é. Acho que facilita um pouco a coisa. Igreja não é prédio. A gente está aqui num prédio, um local de reunião, mas a igreja não é esse prédio aqui. Esse grupo de pessoas que se reúne aqui, na Igreja Batista Betel, tem esse prédio por uma questão de facilidade, para facilitar o culto. Agora, se esse prédio é demolido por alguma razão, acabou a igreja? Não, a igreja não é o prédio. Ah, mas aí a gente vai precisar de um outro lugar para se reunir. Você se reúne em qualquer outro lugar, um barracão, uma tenda, não interessa. Vocês percebem? O valor da igreja não está na estrutura física, no prédio. Igreja é gente. Cuidado, quando você vê lá para Estevão no seu discurso, é uma frase famosa, Estevão lá no discurso dele, pouco antes de ser morto, lá no livro de Atos, ele diz o seguinte: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ah, é aqui neste local que o Senhor habita, não é? Não é. O Senhor habita em nós. O Senhor habita na nossa alma. O Senhor está dentro de cada um de nós aqui. A igreja também não é um grupo de pessoas reunidas sem critério. Quer ver? Esse texto vocês precisam ler. Abre aí em Atos 19. Atos 19 tinha lá um grupo de pessoas que se reuniu, fizeram lá uma assembleia, um grupão. Mas dá uma olhada nas características, no verso 32, Atos 19, verso 32. Diz assim: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Vejam, isso aqui é um exemplo de muitas vezes o que a gente vê por aí. Gente que se ajunta e não sabe exatamente por que está se ajuntando, um diz uma coisa, outro diz outra, e outro não sabe nem o que está fazendo ali. Igreja não é isso não. Igreja não é um ajuntamento confuso, igreja tem propósito, igreja tem objetivo, igreja tem uma linha mestra, porque tem uma base sólida. A igreja foi construída sobre a rocha. As pessoas dentro da igreja têm uma base comum. Nós lemos um pouquinho desse texto lá em 1 Pedro 2, vamos voltar para 1 Pedro 2, nós começamos a ler esse texto, vamos continuar na leitura dele. Primeira Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Igreja não é um ajuntamento confuso. Mas o que é? 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
Isso é a igreja. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Igreja é o povo de Deus que está reunido num lugar. Igreja, então, são pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Igrejas são pessoas que foram salvas, transformadas pelo sangue de Jesus. Igrejas são pessoas que têm o Filho do Deus vivo como o seu Senhor, que tiveram os pecados perdoados, que foram trazidos das trevas para a luz, pessoas que foram batizadas, que estão vivendo em comunhão, debaixo da doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Isso é a igreja. Povo de Deus. E olha, a pessoa, para fazer parte da igreja, tem que passar por uma transformação, e não é uma transformação simples, é radical. O processo de conversão de alguém não é algo humano. Meus queridos, não é que eu era bonzinho e eu fiquei melhorzinho. Ah, não, eu me encontrei com Jesus e hoje eu sou melhor do que eu era antes. Antes eu era bacana, agora eu sou muito melhor. Agora eu sou excelente. Não é isso não. Não fale um negócio desse, nunca. Porque senão você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é para aquele que sabe que não é nada, que é um miserável, pobre, cego e nu. É para aquele que sabe que o seu pecado causa em Deus a ira dele, que sabe que a sua vida causa em Deus a sua ira, e Deus há de julgar vivos e mortos. E aquele que entende que o seu pecado é passível de punição, aquele que entende que por causa dos seus erros, daquilo que é, por causa do mal que habita em si, ele sabe que ele não tem chance de se apresentar diante de Deus. Eu tenho certeza disso, isso pessoalmente falando. Eu vou chegar diante de Deus e falar: ô Senhor, me aceita aí porque eu sou um cara bacana, tá? Eu sou legal, eu sou, né? Sério? Deus vai olhar para mim e falar: não, né, meu? Não, você está fora. E eu estou fora. E com justiça. E com justiça. Deus não será injusto se me condenar. Deus não é injusto ao condenar ninguém. Mas a misericórdia de Deus me salvou. Percebem? Me mostrou quem eu era, o pecado que havia em mim, e me transformou. A modificação que acontece nas pessoas pelo Evangelho é radical. É nascer de novo, é literalmente nascer de novo. Você morre para quem você era e você nasce de novo. Sai coração de pedra, entra coração de carne, você recebe a mente de Cristo, você passa a ser participante da natureza divina, você estrutura modificada e você passa a ser habitação do Espírito Santo, templo sagrado de Deus. Cada um dos salvos pelo Senhor passa a ser isso, nada menos que isso. Queridos, igreja,
É uma reunião de pessoas que passaram por essa experiência. Processo de conversão. Renascimento. Aqueles que nasceram a partir do Espírito, isso não é algo humano. Isso não é eu que melhorei e fiquei mais bacana e agora eu sirvo ao Senhor porque agora eu sou mais legal. Não é isso não. É gente completamente modificada, transformada pelo sangue de Jesus. Isso é igreja. No capítulo 2 aqui de 1 Pedro que nós estamos lendo, versos 24 e 25, ele termina o capítulo dizendo o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora você é tijolo da igreja. Agora você é pedra componente da igreja. Cada um de nós. Ok, isso é igreja. Vamos de volta agora para o nosso texto lá em Mateus. Nosso texto diz o seguinte, lá no verso 18. Mateus 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E já entendemos aqui a distinção entre uma coisa e outra. A pedra é Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, acho que tem algumas características da igreja, que são importantes a gente entender. Primeira coisa que é preciso entender, igreja tem dono. Igreja tem dono. Como é que Jesus tratou aqui? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Jesus está falando que a igreja é dele. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja do pastor. Aliás, eu temo muito quando falam assim, vamos lá na igreja do pastor fulano. Não façam isso, tá, gente? Por favor. Não digam uma coisa dessa. A igreja não é do pastor fulano. A igreja é do Senhor Jesus. E ele disse isso com toda certeza. Com toda certeza. E tem gente que quer se apossar da igreja, quer se apossar das pessoas, quer tomar para si o poder. Mas a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem decide, gente, tá? Isso é importante a gente entender. É Jesus quem decide o que a igreja tem que fazer, como que a igreja tem que fazer, como que a igreja tem que se comportar diante das coisas. Quem decide isso é o Senhor Jesus Cristo, a partir da sua palavra. É a partir da palavra de Deus, do estudo, da meditação do que está escrito na palavra de Deus, que nós entendemos qual é a vontade de Jesus para a nossa vida, nós, igreja. E daí que eu digo, eles fecharam os templos das igrejas, eles fecharam a igreja. Fecharam nada, eles fecharam o lugar de reunião. A igreja não fechou não. A igreja continua viva. Porque a igreja é Cristo em nós. E é Ele que decide. Ele é o dono da igreja. Ele comprou a igreja com o sangue dele. Ele tem direito sobre a igreja. Hoje em dia, a gente tem que medir palavras para dizer as coisas, mas eu não vou medir palavras não, tá?
Cada um de nós que faz parte da igreja foi comprado por Jesus. Nós somos propriedade dele, comprados por ele, pelo sangue dele. Cada um de nós custou o sangue do Filho de Deus. Esse é o preço. Isso é igreja, gente comprada, gente que é povo adquirido. Lembra o texto lá de Pedro? Povo adquirido. Foi adquirido por quem? Por Jesus, na cruz. Lá você foi adquirido. Outra coisa que é importante a gente entender: a igreja do Senhor Jesus Cristo e a igreja está em guerra. Ah, não, nós não estamos em guerra não, está sim. Está sim. Olha bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é isso? Espera aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está em luta, que você está tentando derrubar portas. Veja, cuidado, que tem gente que também inverte a coisa. Já viram alguma porta atacando alguém? Não, né? A porta está lá, tá? Você ataca a porta. Se a porta permanece em pé, fechada, depois que você a atacou, a porta prevaleceu, certo? Mas se a porta cair, for arrombada e te permitir acesso, então a porta não prevaleceu. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja acessa as pessoas que estão indo para o inferno. E isso é luta, meus queridos, não é algo simples de fazer, não. A Bíblia não diz à toa que você tem que se revestir da armadura de Deus. A Bíblia não diz à toa que você tem que estar paramentado para a batalha. Não é à toa que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. É luta, meus queridos. A gente vê hoje a igreja acomodada, todo mundo parado. Gente falando, não tem problema não, eu fico aqui em casa, está tudo bem. Não está tudo bem. Já viu alguém vencer alguma batalha sentado em casa no sofá? Luta você tem que ir avante. Luta você tem que atacar. E estamos armados e paramentados para isso. Temos escudo, temos espada, temos capacete, couraça, sandálias. Estamos prontos. Luta. Claro, quando você olha para a história, você vê que tem muita baixa, né? Teve muita baixa. Vocês lembram da famosa igreja de Antioquia, por exemplo? Não existe mais, né? É a igreja onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Não tem mais aquela igreja. Tá? Você vai andando pela Europa, templos que antes se louvava o nome de Deus ali, locais de reunião em que se louvava o nome de Deus e que hoje servem de condomínio, de shopping center. Uns viraram prostíbulos, umas igrejas dessas viraram prostíbulos e coisas do gênero. Outras viraram supermercado. Nos Estados Unidos tem muito isso, eles fazem supermercado de grandes igrejas, shoppings, sabe? Em vez de ser templo a Deus, vira templo a Mamum, Deus da riqueza. Mas a igreja não é isso, né? A igreja não é isso. A igreja são pessoas transformadas. E mesmo que você veja alguns locais de reunião sendo fechados aqui, ali e acolá, algumas cidades em que
havia um número grande de cristãos e que hoje praticamente esse número de cristãos é inexistente. Isso muda a nossa luta, gente? Isso muda o status da igreja? Não. A igreja continua em luta, a igreja continua batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. E nós continuamos atacando para que pessoas conheçam a salvação que vem do Senhor Jesus Cristo como nós conhecemos. Ou seja, as portas do inferno, de modo algum, prevalecem contra a igreja. Então, meus queridos, qual que é a missão da igreja? Para que a igreja serve? Qual que é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Eu tenho visto muita gente na igreja falando, não, meu objetivo da minha vida é fazer uma faculdade. O objetivo da minha vida é comprar um carro bacana, um carro XYZ lá. O objetivo da minha vida é ter isso ou ter aquilo, ou ter esse bem ou aquele bem, ou fazer isso, fazer aquilo. Gente, o objetivo da vida do crente é pregar o evangelho. Aliás, antes disso, o objetivo da vida do crente é adorar a Deus em espírito e em verdade. A tua vida tem que ser um espelho da graça de Deus. Você tem que refletir a bondade do Senhor na tua vida. Na hora que as pessoas olham para você, tem que falar, olha, lá vai alguém que é a cara de Jesus Cristo. Se eu não soubesse, eu falava que era Jesus que estava ali. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser como Cristo. Ser como Cristo. Além disso, óbvio, amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo em espírito e em verdade, e amar ao próximo. Amar o teu irmão. Igreja, ame em si, cuide em si, preste atenção uns aos outros, vê o que está acontecendo na vida do outro. Hoje está difícil de visitar a pessoa, mas pega lá o celular, faz uma chamada de vídeo, entendeu? Como é que está na tua casa aí, meu irmão? Mostra para mim. Está precisando de alguma coisa? Abre a geladeira, deixa eu ver. Filma a geladeira aí. Tem comida para as crianças? Gente, isso é cuidado básico. Cuidado básico. Igreja que se cuida, gente que ama o seu próximo. E aí sim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Missão da igreja. E mais, fazer discípulos e batizá-los. E mais, ensiná-los a guardar todas as coisas que Cristo nos mandou, né? Está lá em Mateus, não é isso? Vamos lá, coloca aí, avança um pouquinho o texto de Mateus, Mateus 28. Na hora que o Senhor Jesus define esse objetivo da igreja. Mateus 28, verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus já tinha sido ressurreto, tá? E ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, nesse poder, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então é para ir, fazer os discípulos, batizá-los, e verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis
que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, isso é a igreja. A igreja tem que fazer isso aqui. Essa é a tarefa da igreja. Cuidando um do outro. Aliás, você tem vários mandamentos uns aos outros na Bíblia. Amando uns aos outros, exortando-nos uns aos outros, admoestando-nos uns aos outros, considerando-nos uns aos outros, consolando-nos uns aos outros, apoiando-nos uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros. Isso é a igreja, meus queridos. Amando-nos uns aos outros. E aí nós vamos estar fazendo a vontade de Deus para a sua igreja. A vontade de Cristo para a sua igreja. E não importa a incerteza que possa se abater sobre esse mundo. Nós temos a certeza de quem nós somos. Nós temos a certeza de a quem nós servimos. Nós temos a certeza do que nós temos que fazer. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E que Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração. Ô meu Pai, que nós possamos, Senhor, de fato, viver como igreja. Que nós possamos, Senhor, de fato, ser aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Nos enche, Senhor meu Deus, com o Teu Espírito, nos enche, Senhor meu Deus, com a Tua direção, com a sabedoria que vem de Ti, para que nós possamos discernir, nesses tempos obscuros, quais caminhos devemos trilhar, para qual lado devemos caminhar, para que possamos cumprir a nossa missão. Mas em especial, Senhor meu Deus, nos ajuda a olhar para o nosso lado, para os nossos irmãos, e que possamos, a partir daí, viver plenamente a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos.